Olá, tchutchuquinhos do meu coração, né? Que alegria podermos estar mais uma vez para uma aula de projeto de vida, né? Uma aula que a gente aguarda tanto, anseia tanto. E hoje nós temos, além de ser uma aula de projeto de vida, que já é algo, né, que sai um pouco da nossa rotina, hoje nós temos algumas convidadas, né, que vai fazer parte conosco. Primeiro, vou pedir para que os professores se apresentem. Eu sou o professor André Costa, né, professor aí juntamente com vocês. E vou pedir que as professoras, né, os professores de projeto de vida primeiro se apresentem, depois as nossas convidadas se apresentem também. Né, professora Eliane? Olá, seus lindos, sejam bem-vindos a mais uma aula de projeto de vida dos primeiros anos. Hoje é dia 7/7/2020, ainda continuamos em distanciamento social, por isso estamos fazendo a aula online hoje com participação especial, ok? André Aguinaldo. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para essa aula que fala sobre sinceridade e eu, sinceramente, quero que seja muito produtivo para vocês. Olá, boa tarde, professora Thaisa, da disciplina de Educação Física. Já tá bom, Jailson. Pode falar você. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Bem-vinda. Então, olá, é uma grande satisfação estar participando do projeto de vida. Eu sou a professora aí, você vai estar aprendendo mais um pouquinho aqui com os professores da área. Então vamos lá, né, gente? É uma alegria muito grande, né? Algo bem diferente mesmo. Então, o tema da nossa é o seguinte, né? Todos nós temos dias bons e dias ruins, né? E a gente está vivenciando isso mais do que nunca, né? É bom às vezes em casa, mas às vezes também é ruim ficar em casa, né? Então, todos nós temos dias bons e ruins e a gente vai trabalhar muito a questão da sinceridade, né, professora Eliane? Sim, essa aula, a gente tem que usar a sinceridade na hora de falar dessa aula, para que a gente passe para vocês a necessidade de saber lidarmos com a sinceridade, né? Porque todos nós temos dias bons e ruins, assim como a nossa aula já disse. Eu mesmo venho numa sucessiva de 2 dias ruins. Eu estou sendo sincera, mas eu espero mesmo que, assim como eu trabalho com vocês, a disciplina Projeto de Vida, eu tento também trazer para a minha vida pessoal, eu tento ser resiliente nos dias difíceis. Ontem, nós íamos gravar essa aula ontem, mas eu pedi para os meus amiguinhos me esperar até hoje, porque eu não estava bem, aí hoje eu não estava bem de novo, eu não tinha mais o que fazer. Aí estou aqui falando com sinceridade, de sinceridade. Essa fotografia aqui, ela nos representa aqui no fundo desse papel, como se só o sorridente, sorrisinha e alegria. Muitas vezes o que nós vivemos na realidade e a capa que nós mostramos, que mostramos estar felizes e não estamos felizes, apenas queremos demonstrar essa felicidade. E uma das condições para nós ficarmos felizes é nós decidirmos ser felizes, optar por sermos felizes. Mas viver apenas de farsa também não nos cresce e não nos favorece. Essa aula vai trabalhar inúmeras formas de ser sincero, de falar coisas sinceras e de ouvir as coisas sinceras no momento que se tem a dizer e ter discernimento de como e quando fazer as coisas. A sinceridade, por ser um valor individual, depende da consciência de cada pessoa, ou seja, ser sincero depende das próprias experiências vividas, percepção de mundo e características de personalidade que determinam as intenções de cada um. Ser sincero requer coragem e integridade, ter uma visão crítica a respeito de si mesmo. Então, pessoal, nessa aula que eu gosto muito, trabalhamos muito, e talvez, depende de quem vê, pode ser visto como um dom ser sincero. Depende de quem vê, pode ser uma calamidade ser sincero. E nós temos, talvez, aí em casa, talvez no nosso meio social, pessoas que são sinceras e, por ser sincera, têm poucos amigos, são pessoas que vivem mais sozinhas, são pessoas que têm inúmeras desvantagens por viver sozinha. Mas, como tudo tem um lado bom e um lado ruim, também se há vantagens em ser sincero. Quem quer continuar?
requer um olhar profundo de cada uma das profundezas do próprio ser. Saber administrar sentimentos e certeza que muitas vezes nos machucam. Então, ser sincero muitas vezes machuca a nós mesmos e aos outros também. Por isso, a gente tem que aprender a ter delicadeza na sinceridade. Verdade? Além dos conflitos internos gerados pela prática da sinceridade, ela também pode levar a desapontar algumas pessoas do convívio social e, com isso, trazer conflitos e perdas difíceis de reparar. Assim sendo, esta aula tem como objetivo levar os estudantes, e a nós também, né, a refletir sobre a prática da sinceridade a partir da reflexão das suas próprias posturas. Objetivos gerais. Os objetivos gerais dessa aula é refletir sobre algumas atitudes e situações que põem em prática a sinceridade em várias ocasiões da vida. Também perceber que ser sincero é muito diferente. Aqui está escrito só diferente, mas na verdade é muito diferente de dizer tudo o que pensa de qualquer maneira. E também refletir sobre os valores que consideram importantes numa amizade ou nas relações em que estabelecem com as outras pessoas. Ok? André Costa? Antes do professor André Aguinaldo passar, a senhora Thaisa e a professora Ailsa que estão conosco, né? A gente fala muito em sinceridade, mas a gente não combinou antes, mas vocês já vivenciaram alguma coisa, algum fato na vida de vocês em que a pessoa foi sincera demais ao ver de vocês? Vocês falam, poxa, olha, era para ser sincera, mas não precisava ser tão sincera. Vocês já vivenciaram algo assim? Eu já. Como eu disse, quem nunca, né? Eu acredito que a maioria, se não todos, né? A maioria já passou por alguma situação, assim, de você querer, às vezes, a sinceridade de alguém, e até quando essa sinceridade chega, você fala, nossa, mas foi tão sincero, né? Machucou um pouquinho, né? Mas a gente acaba aprendendo também, às vezes, né? E tem vezes que a gente até perde amizade, né? Pelo fato da pessoa ser muito sincera. E realmente acontece isso. Soraya, você tem algum? Eu vivo me dando com esse tipo de situação, porque eu tenho um filho Asperger, né? E a questão dos Asperger, ele não tem um filtro, né? Uma peneira ali, não. Eles são muito espontâneos. Então, constantemente, ele, quando está em público, ele expõe o que ele acha da situação, a observação que ele faz. Então, muitas das vezes, ele me coloca em constrangimento. Os filhos. Mas E vem interessante que essa aula vem falando justamente disso, né? A gente dominar a sinceridade, porque às vezes a gente confunde, ou, né, vamos falar de nós mesmos, nós confundimos às vezes a sinceridade com a falta de educação. Né? Talvez até a falta de educação soe um pouquinho, né, exagerado, mas não, eu penso logo, eu falo logo o que eu quero, eu falo na cara, eu não mando recado, eu não sei o quê. E às vezes a gente dá uma viajada nesse sentido, né? Então, assim, é necessário, de repente, eu ser um pouco delicado, né, no meu trato, na forma de eu falar. Às vezes eu falar uma verdade que é dura, mas com uma roupagem um pouco diferente. Que é o que a gente vai ver um pouquinho, né, daqui a pouco. Então, a delicadeza é necessária para falar sobre realidades fortes e duras. Né? Uma coisa é você chegar e falar, nossa, ei, professor André, você tá careca, hein? Outra coisa é alguém chegar em mim e falar, ei, professor André, olha, né, acho que o senhor andou se preocupando demais, né? Muito tempo no correio, usando boné e capacete, né, judiou do seu cabelo, né, professor? Diferentes formas de falar, mas falando o mesmo assunto, abordando a mesma coisa, né? E a sinceridade, assim, né, dentro dessas coisas. É importante também a gente enfatizar, porque muitas vezes a gente é sincero com coisas que as pessoas já estão vendo que estão acontecendo. É como se eu estivesse repetindo aquilo que a pessoa já sabe. Eu sempre brinco, né, com a minha família, que eu sou um dos poucos que, né, começou a ficar calvo. Eu sou careca e pronto. Agora alguém chegar para mim e falar, ei, professor, você é uma careca? Eu falo, pô, amigão, eu tenho espelho em casa. Né, eu tô vendo, não é evidente. Ô, André, André, aí entra a sinceridade consigo mesmo, né? Essa parte, exatamente, que é extremamente importante, né? Como que eu posso ser sincero com o outro se eu não sou sincera comigo mesma, né? Exatamente. Né, professor André Aguinaldo? É isso aí. Ao contrário de um mágico que faz a mentira parecer verdade,
O espetáculo teatral As Estrelas Cadentes do Meu Céu são feitas de bombas do inimigo, que tenta transformar a realidade em ficção, baseada em relatos verdadeiros de crianças e adolescentes durante conflitos de guerra. A peça da Companhia Definitiva Provisório será encenada hoje, às 20 horas, no Sesc Sorocaba. Com a direção de Nelson Blackville, a montagem do espetáculo foi construída a partir de trechos dos livros Diário de Anne Frank e Vozes Roubadas, Diário de Guerra, de Zata Filopovic e Melanie Challenger. Ainda, referência à guerra particular do tráfico de drogas no Brasil, baseado no depoimento de um menino paulistano, extraído do documentário Jardim Ângelo e de Evaldo Mocarvel. Seguindo a frase de Tennessee Williams, dramaturgo norte-americano, optamos por fazer a verdade parecer mentira, pontua Paula Arruda, atriz e produtora do espetáculo. Paula explica que a experiência de conflito relatado sob o olhar de crianças e adolescentes são tão fortes e impressionantes que coube a todos os integrantes da companhia buscar maneira de criar camadas de ilusão sobre a realidade. Durante todo o espetáculo, temos uma névoa de fumaça que há também maquiagem mais lúdica para dar um certo distanciamento à realidade. Se a peça fosse muito realista, ficaria muito difícil de suportar completa, lembrando que alguns autores dos testemunhos não tiveram chance de chegar à vida adulta. Há uma delicadeza para falar sobre coisas duras, porque não poderia ser de outro jeito. A guerra já é dura o suficiente para ter que reviver e não repetir. Detalha Barthelme. Eliane, comenta nós. Assim como o espetáculo teatral, deixa eu terminar de ler esse slide, Andrezinho, aí eu já vejo, tá? Assim como o espetáculo teatral dirigido por Nelson, na vida também devemos ter delicadeza para falar sobre coisas duras. Nas muitas relações que estabelecemos com pessoas, é necessário saber dominar a sinceridade. A respeito disso, quero que cada um de nós, pensamos, e assim os estudantes, quando ouvirem essa aula também, pense a respeito de alguma situação na vida nas quais as frases abaixo se encaixam. Fazer a verdade parecer mentira, ou a mentira parecer verdade. Aqui eu tenho duas coisas, assim, para comentar. Essa peça, quando a primeira vez que eu trabalhei essa aula, eu li bastante sobre essa peça e ela é muito forte, é tão forte que os próprios artistas, eles fazem com que o espetáculo todo seja muito lúdico, com muitas imagens, assim, quase que uma caricatura, usando muito, assim, eufemismo, para uma figura de linguagem, para não parecer tão difícil, tão duro para as pessoas que estão assistindo. Porque relatos de guerra, de sobreviventes, de pessoas que não conseguiram sobreviver a tanta dor, de pessoas que já passaram realmente por dores que a gente só pode imaginar e não pode complementar. Mas aí eu lembrei da minha dor também, em 2015, quando o meu pai ficou muito ruim mesmo, que bem pertinho dele falecer, o médico aqui de Ariquemes, que ele já estava numa fase, assim, já faltava poucos dias para ele falecer. O médico falou comigo, assim, me preparou, falou a verdade demais para mim, sabe? Ele falou assim, olha, eu acho que já era bom vocês começarem a ver as coisas, assim, as coisas necessárias para enterrar seu pai. E meu pai ainda estava vivo e eu fiquei muito revoltada com o médico. No outro dia, meu pai faleceu. E eu fiquei muito revoltada mesmo. Eu olhei para ele e falei assim, por que você está falando isso para mim? Você está falando uma coisa que você está indo contra o que eu quero, o meu desejo, o que Deus quer. Eu até falei assim para ele. E hoje em dia eu levo minha sogra nesse mesmo médico. Depois eu achei que eu nunca mais iria falar com esse médico, porque foi muito duro o que ele me disse. Mas hoje em dia, depois da experiência, depois de saber que ele tinha, ele tinha condições de falar aquela verdade, mas eu não tinha condições de ouvir. Então, eu estou levando a minha sogra nele, porque hoje em dia eu sei que ele é capaz de me falar a verdade. Então, quando a gente está falando de algumas coisas, a gente tem, enquanto a gente está vivendo em sociedade, nós temos que ter muito cuidado na hora de falar ser sinceros. Mas também não podemos, deixar de usá-la. A sinceridade é muito importante, a gente só tem que saber dosar. Por isso é que muitas vezes a gente usa uma figura de linguagem, até para dizer de coisa séria. Muitas vezes a gente vai falar de alguém que morreu, em vez da gente falar que morreu, a gente fala assim, alguém que partiu dessa para melhor, usando
uma figura de linguagem, porque a palavra real é muito difícil. E também tem situações que eu já me coloquei assim, por ser, às vezes, falo demais sem pensar, e a sinceridade vem à tona numa maneira que deveria de ser filtrada. Uma vez que eu era feirante, eu falei para uma mulher, nossa, você faz tempo que não vinha aqui comer pastel, agora que eu vi, você está grávida, né? Aí ela disse, não, eu não estou grávida. Mas me falou muito sério e cortou o assunto. Eu fiquei com vergonha, tinha outras pessoas na barraca, eu não falei mais nada. Na outra semana, ela foi com a criança no colo. Aí eu, de vez de ficar quieta, fui e falei para ela assim, ai, desculpa, semana passada eu falei que você estava grávida, mas é porque a gente demora a voltar com o corpo normal quando fica grávida, né? Ela disse, esse bebê também não é meu. Eu só tô gorda mesmo. Engano, eu perdi a cliente por causa da sinceridade. Ai, Jesus. Então, professora, não tenta assim, ser simpática, não. Tem momentos que a gente tem que saber, assim, tem que ser sincero, como a professora Ilse falou, né, que ela lida com a sinceridade em relação ao Caio. É muito lindo isso, porque a gente, quando vive na sociedade, a gente tem que perder isso, não sei porquê, esse tem, eu não sei de onde que veio, mas muitas vezes a gente tem que usar palavras, figura de linguagem, ou até usar de uma mentira, que não é muito legal essa palavra também, né? Mas, na verdade, as crianças, em algumas situações na vida, as pessoas são extremamente sinceras, pessoas de idade também, são extremamente sinceras. A pessoa, quanto mais de idade tem, eu acho que a sinceridade vai voltando ao ser como assim, como a gente nasce, muito puro e sincero. Mas, para viver em sociedade, a gente tem que fazer algumas artimanhas, né? Algumas estratégias. E aí também a B ali pede também, se alguém tem, vocês gostariam de falar alguma coisa, professora Ilse, a professora Thaísa, de como ele fazer a verdade parecer uma mentira, ou ao contrário, a mentira parecer uma verdade, ou então criar camadas assim de ilusão. O que vocês podem comentar sobre esses dois aspectos ali? Então, eu não sei se vai chegar a abordar, né? Mas eu acho que a gente tem que ter muito a empatia, né? De se colocar no lugar. Então, antes de falar algo, você pensar, né? Se aquilo que você vai dizer vai causar um impacto na pessoa, né? Se ela vai achar bom, se vai achar ruim. Não que você vai estar sendo não vai estar, no caso, sendo sincero com a pessoa, né? Mas assim, que naquele momento talvez não seja o adequado para você estar passando a situação, né? Mas que você possa postergar futuramente e você tá trabalhando, né, para você realmente passar o apontamento, no caso que seja para a pessoa, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito a questão da empatia, da gente se colocar no lugar. Então, será que aquilo me colocar, né? Será que vai ser legal? Como que a pessoa pode estar recebendo, né, essa verdade, né? Então, acho que tem que ter muito cuidado. E isso a gente vai adquirindo com o passar dos anos, né? Com a maturidade, porque quando se é muito jovem, às vezes a gente acha que ou é verdade ou é mentira. Então, que você está sendo legal só quando você é sincero. Se você não fala a verdade, você não é uma pessoa legal. Mas nem sempre é assim. Você tem que trabalhar. Às vezes não é o momento oportuno para você estar, no caso, colocando a situação. Thaísa, quer falar? Com relação a esse fazer a verdade parecer mentira, né? Ou a mentira parecer verdade, eu acho que entra totalmente no caso da peça ali, né? Porque eles estão trabalhando de uma forma diferente, né? Para contar aquela história, né? Então, acho que seria uma forma assim, que nem às vezes você falou assim, que meu cabelo, tá, não sei o quê. Às vezes a gente brinca um pouco, trabalhando essa verdade, né? Que ela parece até uma mentira, de tanto que a gente fica brincando, né? Fala assim, poxa, nossa, minha barriga, que nem eu falo com vocês lá, nossa, ó, a minha calça, minha legging, né? Que eu vou de legging para a escola, que eu ia de legging, aí eu puxava a legging, nossa, eu já tô emagrecendo. Eu queria que essa mentira parecesse verdade. Eu já estava nesse sentido. Eu puxar uma calça legging, que tem estresse, né? Que ela não
não gruda ao corpo de uma forma assim eficiente, né? Eu puxava ela para cima e falava assim, nossa, olha quanto que eu já emagreci. Tô bem magrinha. Eu fiz essa mentira parecer verdade. Seria nesse sentido para mim, assim, né? E nesse contexto, os meninos eles vão responder isso lá depois. E até, André, abordando isso aí, é comum, né, nós nos primeiros anos. Pode deixar, André, naquela pergunta lá, na C mesmo, na 2. Nos primeiros anos é muito comum a gente entrar em sala e haver esse conflito, de meninos que vieram de escola X, escola Y e tal. Aí juntaram, aí um começa a não se dar muito bem com os outros e com o passar do tempo acabam vendo. É comum também ter um conflito, de repente, ali de sinceridade. Não gostei de fulana, não fui com a cara dele. Nossa, aquele menino é tão não sei o quê. E às vezes é uma sinceridade tão gratuita que de repente nem condiz com a verdade, mas talvez sente essa vontade de falar, nossa, olha, o cabelo dela é feio. Mas será se você gostaria de ouvir que o seu cabelo é feio? Porque são sinceridades que trazem verdades que são relativas, né? De repente, para você é uma coisa, para outra pessoa já é outra coisa. E a gente vivencia muito isso, né, professor André e professora Eliane? Principalmente nas aulas de projeto de vida, né? E as professoras também presenciam, né? Tanto acredito que a professora Thaisa lá na Educação Física, olha, fulano, nossa, mas você é muito ruim no futebol, hein? Você é horrível, você é um perna de pau. Mas será se fosse você no lugar, né? Eu coloco o estudante. Mas se fôssemos nós no lugar, gostaríamos de estar ouvindo com essa mesma intensidade? Né? É mais comum, assim, às vezes no meio evangélico as pessoas gostam de cantar e tal, e eu já ouvi muitas vezes as pessoas chegar aquela pessoa esforçada para cantar, que gostaria de cantar, chega nele, bate nas costas dele e fala, irmãozinho, por que você não tenta entregar um folheto? De repente o seu dom não é cantar, é entregar um folheto. Mas a pessoa, ela quer cantar. Né? Tem uns que são mais duros, mas assim, essa sinceridade que a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes a sinceridade é uma opinião que parte só da gente, né? Não quer dizer que é uma opinião nossa que é uma verdade absoluta. E eu tenho que externar a todo preço. Né? Que eu tenho que falar para o outro, que eu tenho que falar para o outro. Então a gente tem que cuidar com essa questão da sinceridade. Como aí você falou, a questão da empatia. Será que eu gostaria de estar ouvindo? Será que eu gostaria que a outra pessoa fosse tão sincera quanto eu estou sendo com ela? Né? Até quando é sinceridade ou até quando é falta de educação? Eu falar assim na doida e achar que se exploda. Né? Então, isso eu acho que são questionamentos que a gente tem que se fazer, né? Baseado no que você pensou sobre as frases A e B, responda o que é a sinceridade para você. Então, aqui, pessoal, vocês vão escrever para nós lá no Classroom o que é a sinceridade para você, baseado no que a Thaisa falou, no que a Eliane falou, no que o André falou e no que a Ilse falou, tá bem? E também, por que não, no seu conceito. Talvez de sinceridade. Então, você vai fazer e o seu ponto de vista, o seu conceito. Assim como o André acabou de falar, a verdade não é aquela verdade assim, o conceito de sinceridade é de fulano tal, porque ele depende. Talvez essa seja a sua verdade, não é a verdade do outro. Tá, pessoal? Por pior que isso possa parecer na prática, temos que respeitar a diferença do outro, tá bom? E a vida continua assim. O Ilse ou o Tayane quer ler aqui? É um poema, é uma musiquinha, na verdade. Então eu vou ler. A verdade. Sinceridade. Palavra bela que conduz e norteia. Contrapõe a falsidade e sobrepõe a mentira feia. Sinceridade. Já me deixou muitas vezes em apuro, por falar sempre a verdade, sem vacilo sobre o muro. Sinceridade. Ainda escolho o sistema mais antigo, enxergar dentro do olho, a lisura de um amigo, a tradição que eu persigo, na ilusão de um sonhador. E é verdade o que digo.
Quem tem honra tem valor. Então, olha só, eu vou deixar aqui, que a Thaisa, eu vou dar agora, assim, essa corda toda, essa bomba toda da sinceridade na mão da Thaisa, para a Thaisa prosseguir. Vai, Thaisa. Tem que ler a pergunta e responder. Isso, Thaisa. O seu áudio, Thaisa. Peraí, eu já liguei. Ótimo. Aqui. Você já tentou encontrar alguma vez a melhor maneira de contar a verdade? Como você acha que se saiu nessa situação? Então, eu não sou uma pessoa que sou de falar muito, assim, principalmente verdades muito agressiva com as pessoas, né? Eu sou uma pessoa muito ponderada, eu brinco muito, todo mundo sabe e tal, mas essa questão de contar a verdade, né? Eu fico muito reflexiva, eu reflito muito com relação antes de contar alguma coisa para alguém. Isso me deixa numa situação muito, muito difícil, porque na minha vida eu já sou uma pessoa muito indecisa. Se fala assim, vamos sair hoje? Vamos comer o quê? Eu falo, não faz isso comigo não, pelo amor de Deus. Então, isso para mim é uma coisa complicada, né? Eu tento trabalhar isso, eu já estou com 32 anos, e eu tento trabalhar isso constantemente, para mim ser uma pessoa mais ativa, né, com relação às atitudes, né, de escolhas, e aí, isso aí, para mim, é uma escolha, né, contar a verdade também, né, ser sincera, é uma escolha, e eu falo assim, com certeza, já teve vezes, né, de eu ter que contar uma situação, ou uma amiga que foi traída, ou alguma coisa que está acontecendo na vida da pessoa, a pessoa não está sabendo, e é uma situação bem complicada para mim, eu me sinto numa situação difícil, mas a partir do momento que eu tomei a decisão e contei que era uma situação da vida pessoal da pessoa, né, que interferia na vida dela, e ela não estava sabendo, quando eu contei, né, foi assim que eu saí da situação, eu só contando para eu sair, e eu me senti bem melhor, né, e foi o que aconteceu para mim. Se a letra B é sua. O que você valoriza numa amizade ou na relação que estabelece com as pessoas? Eu acho que é a honestidade, né? Então, você ser honesto com o seu próximo, mas saber dosar tudo, né? Então, saber dosar. Eliane? Qual a sua opinião acerca das pessoas que, para agradar a todos, não conseguem ser verdadeiras em várias situações da vida? Uma pergunta difícil, né? Eu acho que cada um tem já tem um jeitinho de viver com maior facilidade. Tem pessoas que têm dificuldades mesmo, né, de falar a verdade. Eu brinco bastante, mas na hora, assim, de falar alguma coisa que tem sinceridade, que tem verdade, eu tenho facilidade. Eu não tenho dificuldade em falar a verdade, não. Aliás, eu tenho dificuldade de parar de falar. Eu sempre falo muito, muito, né? Então, é diferente da Thaís. Eu já sou uma pessoa assim, falo. Se você pergunta para mim, ei, como é que você tá? E eu não tô bem, eu já falo, eu não tô bem, não. Eu já conto toda a história. Então, eu não tenho muita dificuldade, assim. Mas eu acredito que tem pessoas que eu conheço também, assim, pessoas que têm uma experiência de vida, pessoas de idade já, que... Meu sogro, eu vou falar, essa pessoa que eu pensei. Ele, assim, ele não é muito de ficar falando sobre coisas sérias. Ele leva tudo na brincadeira, tenta ser suave, tenta ser agradável. Ele nunca usa uma palavra forte. Ele sempre usa um eufemismo sem nunca ter. Ele não tem estudo. Mas ele sempre usa, porque ele sempre, assim, articula uma palavra branda para falar de alguma coisa séria. Ele sempre leva tudo na brincadeira. É legal também, né? Agora, a pergunta específica está falando que não consegue ser verdadeiras em várias situações da vida. Então, mas tem aquelas pessoas, a gente está falando da palavra assim, sinceridade, mas não está falando da falsidade, que é o oposto completo, né? Então, eu me lembrei de uma pessoa que tem suavidade, que gosta de usar uma figura de linguagem para tratar de coisas difíceis. Eu não, se é uma coisa difícil de falar, eu consigo falar e
E eu acho que por isso que eu tenho bastante amigos também. Acho que as pessoas veem essa característica minha. E às vezes vê até como uma pessoa assim, acho que quem gosta de mim pensa assim de mim, acho que podia não falar tanto. É o que eu tento fazer, porque eu gosto muito de mim e eu sempre falo, Senhor, me ajuda a não falar demais. Mas aí já foi, eu sou assim. Mas tem pessoas que levam mais para o lado esportivo, mais nas brincadeiras. Então, são pessoas leves também, né? Diferente de uma pessoa que usa falsidade, usa mentira, usa artimanha, usa estratégia negativa. Aí é outra coisa, é um outro assunto, que nem merece destaque para uma aula tão gostosa dessa, não é mesmo, André Aguinaldo? Eu queria passar para o André Costa. André, tem alguma pergunta dessa aqui que você quer responder ou quer dar uma falada, falar um pouquinho sobre? Não, acho que as meninas já falaram aí, né? Me fez lembrar uma história, sobre a forma de falar, é que uma vez, conta essa história que tiveram que dar um recado da morte da mãe de um rapaz. Aí chegou nele e falou, rapaz, lembra do meu cavalo assim, assim? Aí ele falou, lembro, pois é, foi meu cavalo quebrou a pata. É mesmo, é? E o que aconteceu? Rapaz, pouco tempo depois ele morreu. Aí o cara que tinha que receber a notícia falou, mesmo, morreu, mas que coisa, hein? Eu falei, mas não liga não, mano, sua mãe também morreu. Então, tipo assim, criou-se uma história, uma situação para tentar suavizar, né? Em falar em morte, a sua mãe também morreu. Então, é algo que às vezes a gente tenta suavizar, mas tem coisa que não tem jeito, né? Tudo vai depender da forma como que a gente vai suavizar também, né? Dentro desse contexto. Mas é mais ou menos nesse sentido, né? A gente tem que tentar suavizar. Eu tô com um pouco mais de uma semana que eu perdi a minha avó, né? E a gente, por mais que a gente espera, né? Sabe que vai acontecer. E a minha irmã que me dá notícia. A gente fica, né, um pouco apreensivo, mas a forma de dar uma notícia, de ser sincero e coisa, isso vai influenciar muito de como que a pessoa vai receber e qual reação que a pessoa vai ter, né? Então é importante a gente atentar nesse sentido, né? É verdade. Então, eu quero comentar, assim, para não prolongar demais, eu quero falar assim, da letra C aí, né? Qual é a sua opinião a ser das pessoas que, para agradar a todos, não conseguem ser verdadeiras em várias situações da vida? Essa pessoa sou eu. Eu me sinto, às vezes, sem chão. Para não perder uma amizade, às vezes eu acabo cedendo muitas coisas e em vez de ter uma postura verdadeira e sincera com alguém, eu tenho deixado muita coisa acontecer. Mas eu tenho aprendido muita coisa e algumas pessoas se afastaram de mim. E sabe o que aconteceu, gente? Eu me sinto muito feliz, muito livre, muito leve, sabe? Eram pessoas que estavam ao meu redor, mas estavam para mim não para somar, mas para pesar a minha vida. Então, isso melhorou. Obrigado. A sinceridade depende da consciência crítica que temos sobre nós mesmos. Quanto mais verdadeiros conseguimos ser com nós mesmos, melhor será o nosso convívio social. Não há como sermos pessoas sinceras se não conseguimos, primeiro, gerir as nossas próprias verdades. Sobre isso, escreva um texto dissertativo que apresente o que você pensa sobre as frases abaixo. Então, estudantes, vocês vão fazer para nós um texto também, além das perguntinhas anteriores para responder, né? E depois vocês vão colocar aí para nós aqui responder sobre esses 3 tópicos aí, essas 3 letrinhas. Você vai englobar isso no seu texto. A sinceridade constrói confiança e amizade verdadeiras, tem presente no seu texto. É possível ser sincero sem ser arrogante ou hipócrita, também tem no seu texto. Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação, tá, gente? Expor sempre o que sentimos pode gerar sérias dificuldades de relacionamento. Então, você vai dissertar sobre essas 3 frases, essas 3 orações aí, para formar o texto de vocês. Nossa, eu sinto muito não estar na sala de aula, porque na sala de aula seria uma aula excelente, muito boa. Sinto saudade mesmo, mas talvez se você quiser expor para depois e fazer um vídeo, gravar para nós, a gente pode depois postar esse vídeo com essa sua fala, né? E, André? A2, pessoal, ainda sobre a capacidade de gerir algumas verdades, né? O que você faria de positivo se tivesse que contar as situações que seguem abaixo para alguma pessoa do seu convívio social? Então, mais ou menos aquilo que eu disse, né? Dizer para alguém que ela é filho, né, ou filha de pais diferentes.
como é que vocês iriam lidar? Né? Eu quero que vocês digam para nós lá depois. Na situação 2, dizer que o namorado de uma pessoa o trai com outra. É uma situação assim, bem complicada, que a gente, quase todos, né, já vivenciaram algo do tipo. E terceira situação, dizer para alguém que uma das pessoas que ela mais ama e admira conseguiu dar tudo o que ela tem hoje através de um trabalho que não foi honesto. Né? Será se vocês conseguiriam? Né, Thaisa? O que você acha? Thaisa, professora Eliane? Qual seria? Quer comentar sobre alguma das situações? Pode falar, Eliane. Ailson? Pode falar, Eliane. Bom, que situação difícil, né? Deixa eu comentar. Deixa eu comentar. Eu tive uma amiga, eu só falar uma coisinha, eu tive uma amiga que ela tinha sido adotada e os pais dela, eu presenciei, eu passei pela essa fase na vida dela, lá em Campo Grande, faz muito tempo, e que os pais falaram que ela era adotada e ela já era adulta, as duas, eram duas meninas e as duas tinham sido adotadas. E elas falaram na fase adulta da vida delas, e elas sofreram muito, muito mesmo. E aí, quando eu vim para cá, minha irmã adotou um menino também. E aí, a gente sempre conversava sobre isso. E a decisão que a minha irmã tomou, e eu participei na época que eu trabalhava para minha irmã, de empregada na casa dela, e eu que cuidava das crianças. Então, a gente, assim, eu falo a gente porque eu participei dessas decisões entre ela e o marido dela, como tia e como babá das crianças também, em dizer, desde pequenininho, a verdade. Então, assim, é bem diferente. Então, eu vivenciei, em 2 casos, a pessoa saber numa fase já adulta e a pessoa saber, já sempre saber. As historinhas que eram contadas já era sempre assim. É muito melhor a sinceridade sempre, né? É muito melhor mesmo. Aí, agora, eu já falei sobre a primeira, e aí a professora Thaisa falam da segunda situação e da terceira, que é uma situação mais difícil para mim. Vamos lá, amiguinhas. Eu vou falar sobre a situação 3, né? Mas eu não vou falar dos outros, não. Eu acho que, assim, eu passei por essa situação comigo, entendeu? Uma pessoa que eu me relacionava e tal, e acabou que tinha um trabalho que não era muito honesto, né? E eu vou falar assim, quando a pessoa contou para mim isso, né? E escolheu ser honesto, né? Para falar a verdade. É uma situação que eu falo, quando a gente escuta isso, não é fácil, né? Tá certo que a gente não era casado, a gente não tinha um longo relacionamento. Imagina se fosse uma vida, né? Que nem a situação aí, tudo que ela conseguiu, né? Tudo que ela tem. Mas ainda assim já é uma coisa bem constrangedora, eu me senti, né? Uma situação bem atípica, uma coisa que eu não controlava, né? Então é uma coisa bem ruim. Eu imagino para a pessoa que me contou, né, que tenha sido mais fácil do que para mim que escutou. Eu imagino assim. André Aguinaldo? Eu vou falar da parte que vocês nunca gostam de falar. De traição. Eu vejo que vocês são pessoas sortudas. Nunca passaram por essa situação. Né? Ô dó. Eu tô vendo que a Ilse está quietinha. A Ilse, com certeza, isso nunca sobre a situação. É claro, Deus abençoe ela. Né? Mas a situação de contar para alguém que eu tenho alguém te traindo é muito difícil. É muito difícil. Porque às vezes a pessoa assim fica... Às vezes a pessoa acha que você está querendo tomar o lugar da outra pessoa, né? Ou sei lá. E primeira coisa que nunca acredita. E tem situações que vocês devem saber aos montes, que você conta a situação e a pessoa fala assim, depois de um tempo termina, depois volta. Ou e quando volta, acaba com amizade com você ainda. Né? Ainda fica como ruim na história ainda. Mas sobre acabar a amizade, tem uma aula do Projeto de Vida que fala assim, que se você tem uma amizade e essa amizade, por algum momento na vida, ela se perde por uma coisa ínfima, significa que ela nunca foi sua amiga. Então, não tem porquê você perder uma coisa que nunca teve. Tá? Então, a gente não perde por ser sincero, mas você ganha
por poder manter essa idade, no entanto, tenha discernimento, dose em como vai ser dita essa sinceridade. Porque pode acontecer várias coisas por o outro ouvir essa idade. Exemplo é o que a Eliane falou para nós sobre a passagem do pai dela, né? Então, assim funciona, tem para todos. Então, vou passar o próximo aqui à frente. E para refletir, a verdade dói e nem todo mundo sabe lidar com ela. Dizendo frequentemente, com toda a convicção do mundo, prefiro a verdade dura a uma doce ilusão. Mas será que é assim que agimos em todas as ocasiões da nossa vida? Ilcia, você tem a resposta? Nossa, essa daí foi bem forte, hein? Eu sou daquelas que eu prefiro a verdade, mesmo nem que seja dura e, sabe, crua assim, mas que você já ouviu falar daquela situação assim que é preciso desconstruir tudo para poder moldar? Então, eu prefiro que venha a verdade do que fique ali apaziguando, meio que passando uma coisa que não é. Muito bem. Eu adoro um conto de fadas. Eu adoro um conto de fadas. Para mim, as histórias tinham que sempre acabar bem, tinha que sempre... Então, eu não sei responder essa pergunta. Hoje mesmo, eu não saberia mesmo quem eu sou ali. Às vezes, eu sempre invento umas histórias lindas na minha cabeça, os finais são todos felizes, entendeu? Para essa pandemia, para a vida particular, para a vida familiar. Então, eu sempre procuro vivenciar a realidade, me trazer para a realidade, mas tem uma parte de mim que vive muito de ficção também, eu não sei se eu lia muito revista, aliás, livros assim na minha adolescência, e eu não fui bem encaminhada para a leitura, então eu fico lendo uma coisa atrás da outra, às vezes eu estou acabando de ler um livro agora que foi muito forte para mim, que fala sobre umas realidades muito duras, e aí, antes de acabar as últimas páginas, eu já comecei a ler mais 2 livros, que era para mim não sofrer tanto a perda do livro, a história, a bailarina de Auschwitz. É uma realidade muito forte, me fez eu pensar sobre muitas coisas para a minha vida também, e aí, antes, para eu não sofrer muito com aquela realidade, eu já comecei a ler mais 2 livros, um de ficção e o outro uma historinha nada a ver, só para mim não sofrer tanto. Muito bem. Alguém mais quer comentar? Eu vou comentar. Bom, eu aprendi com meu pai, né? Tomar essa fala com referência ao meu pai, que quando eu me machuco, ou quando eu machucava muito, o meu pai falava comigo assim, André, vamos arrancar agora aqui. Eu arrancava muita unha jogando bola no terreiro de terra, né? E jogando descalço com as molecadas. E aí meu pai falou comigo, André, vamos arrancar agora. Porque se arrancar agora a pele, arrancar agora a unha, vai doer, mas vai doer menos. Sabe como dói menos, gente? Você parece que dói menos, na verdade dura, né? Porque se você, assim, para quem já arrancou unha, sabe bem o que eu estou falando. Se você arrancou a unha e ficou assim, metade da unha para arrancar, e você pega e coloca essa unha de volta no cima do dedo, na intenção que doa menos, ela vai, no outro dia, ela já vai estar inflamando, você vai dormir, vai grudar aqui no cobertor, no colchão. Quando você vai virar durante a cama, aquilo vai agarrar no... Nossa, Jesus Cristo! E para tirar aquilo depois é muito pior. É muito pior. Então, ele fala assim comigo, André, é melhor então você saber a verdade agora, por mais que ela doa, do que permanecer com uma doce ilusão, né? Então, eu prefiro assim, né? Que me conte a verdade, tá? Não precisa contar a verdade assim, matar uma vez, mas conte a verdade do que fica me iludindo. E de ilusão, cara, eu já me iludo sozinho. Imagina os outros contando ilusão sozinho. Não, então, piorou. Tá? Então, eu prefiro assim. E eu tomo com base a fala do meu pai. Bom, gente, hoje
nós tivemos essa nossa aula aqui do Projeto de Vida, todos nós temos dias bons e ruins, com o professor André Costa, com a professora Eliane Ubanski, eu, André Aguinaldo, a professora Ilcia, que está conosco, e a professora Thaisa, certo? E agora eu vou me despedir de vocês aqui, com o nosso até logo, e os professores podem também despedir de vocês aí, tá bom? Vamos lá, pessoal, pode despedir um do cara devagarzinho, fique à vontade. Tchau pra vocês. Vai lá. Vai. Quem vai falar aí? Ilcia, despede aí, Ilcia. Tchau, gente. Foi muito bom participar dessa aula. Então, falando sobre sinceridade, então, que nós possamos levar para o nosso dia a dia, né? Sermos pessoas mais honestas, mas sem agredir, né? Então, ser uma pessoa mais passiva, né? Com o nosso próximo. Então, espero que vocês tenham gostado aí das dicas, né? Da participação aí da aula, que foi muito bom. Aí eu quero agradecer também, professora Thaís aqui, eu quero agradecer o convite, né, dos colegas, né, eles colocaram lá e a gente se ofereceu prontamente, e dizer que foi uma experiência inovadora para mim, gostei, né, se precisar de novo, estou aqui, tá, qualquer coisa pode me chamar, e agradecer imensamente mesmo, o professor André Neves mandou o material anteriormente, né, para mim poder dar uma olhada, não chegar tão apavorada, e vocês também, sempre prestativos aí com a gente, dando um apoio aí, eu só tenho a agradecer. Vou fazer a tríplice aí com as minhas amigas, vou me despedir primeiro que os meninos. Muito obrigada, professora Ilcia, muito obrigada, professora Thaís, muito obrigada, André Costa e André Aguinaldo. Essa aula a gente falou de sinceridade e todos nós somos muito sinceros. E a gente, assim como a professora Ilcia falou no começo, né, para a gente trabalhar a empatia, realmente a gente tem que ter uma delicadeza em algumas vezes, quando a gente for usar a sinceridade. E eu agradeço muito por essa aula, eu sempre aprendo com as aulas de projeto de vida. E é assim, nem todos os dias são bons, tem dias bons e ruins, todos nós temos, e a gente tem que saber só que tudo passa. O dia bom também passa, mas o ruim também passa. E a gente consegue aí sobreviver às intempéries da vida e continuar seguindo sempre. Eu estou adorando as aulas online. Até mais. Que também, bom. pessoal, né? Que bom, né? Que momentos, né, nós passamos aqui, ainda bem que conseguimos registrar. Quero, mais uma vez, agradecer a professora Ilcia, a professora Thaisa, né? A gente que já é de casa, né, professora Eliane e professor André Aguinaldo, a gente fica muito feliz. E com certeza nós vamos chamá-las novamente, né? Foi muito enriquecedor a contribuição de vocês. Espero que os estudantes que vão nos assistir aí agora, que aproveitem, né? Que possam desfrutar ao máximo e aprender junto conosco. Para mim, um aprendizado muito grande. E já fica aqui o convite para as outras participações, viu? Não fiquem acanhadas, não. Próxima vez, né, nós vamos estar sempre lembrando de vocês. Fica aqui o meu agradecimento, né, a vocês e a todos os colegas. E até a próxima. Até.